hamsters! É hora de colocarmos nossos chapéus de detetive, pois hoje vamos investigar um dos maiores mistérios da história do Bitcoin canadense. Talvez o nome Gerald Cotten lhe soe familiar, o nome por trás dos ativos da Quadriga CX. E para aqueles que não sabem, a história dele se assemelha à de um hamster que foge para pegar as chaves do estoque de comida, deixando todos os outros na gaiola coçando a cabeça e se perguntando para onde foram as guloseimas. E a partir disso surgiram várias histórias, explicações ou o que quer que seja sobre o que aconteceu. Infelizmente, com algumas incertezas ainda no ar, o melhor que pode ser feito é contar a história. Sementes de girassol prontas? Em 2018, a Quadriga CX era uma das maiores corretoras de criptomoedas online do Canadá, surgindo da necessidade de uma maneira fácil de comprar Bitcoin no país. Lembre que antes dela, grande parte do comércio de Bitcoin era realizado por meio da Mt. Gox no Japão, o que exigia que os usuários no Canadá transferissem fundos por meio de vários intermediários. Oh my gosh, this is too hard. A Quadriga CX ganhou força como a alternativa mais barata e mais rápida para os canadenses, e na época também a mais segura, já que foi a primeira plataforma de negociação de Bitcoin a ter uma licença comercial da FinTrack. Como uma corretora, ela ganhava dinheiro cobrando de seus usuários uma taxa por cada transação feita na plataforma, que à medida que crescia, tornava a quantia bastante substancial. A Quadriga CX teve um início humilde. Em 2014, ela negociou apenas 7,4 milhões de dólares em Bitcoin, o que foi seguido pela renúncia de todos os diretores em 2016, deixando Cotten na posição de único diretor. Felizmente, os mercados deram uma guinada para melhor em 2017. O mesmo aconteceu com o volume de negociação na corretora canadense. Isso, é claro, resultou no aumento das comissões e, infelizmente, em problemas de fluxo de empresa, já que ela estava dependendo de processadores de pagamento externos. E para acrescentar a mistura de todas as outras loucuras, Gerald Cotten faleceu em 9 de dezembro de 2018. A narrativa pública afirmou que 9 dias após o início de sua lua de mel na Índia e pouco depois de se hospedar no Oberoi Raj Villas, em Jaipur, Cotten adoeceu, foi levado a um hospital particular e diagnosticado com gastroenterite. Na tarde seguinte, sua condição piorou e após um exame de sangue, ele entrou em choque séptico. Os médicos supostamente tentaram estabilizá-lo, mas seu coração parou. Ele foi então reanimado, mas seu coração parou uma segunda vez. Em apenas um dia após dores estomacais, o CEO e fundador da Quadriga CX foi declarado morto aos 30 anos de idade. Sua morte foi anunciada mais tarde pela corretora em 14 de janeiro de 2019. Agora lembre que Cotten estava comandando o show. A Quadriga CX tinha apenas 2 funcionários quando Cotten morreu, nenhum deles responsável por tarefas sérias. Cotten era o único responsável pelas operações da corretora, o que incluía o gerenciamento de fundos e de carteiras frias. E sem ele, para ser o sistema centralizado de gerenciamento de dinheiro, o mercado começou a entrar em pânico e as pessoas rapidamente perderam a confiança na empresa. E é claro, em uma complicação adicional, a companhia armazenou muitos de seus depósitos em carteiras digitais frias no laptop de Cotten, que não puderam ser acessadas após sua morte. Mas até então, ele morreu com a reputação de não ser um cara mau, de acordo com Freddie Hartline, fundador da Bitcoin Co-op. Também foi descrito como cuidadoso e pragmático. Sua esposa, Jennifer Robertson, informou que o banco do processador de pagamentos da Quadriga CX havia congelado os fundos, mas que a corretora nomearia um CEO interino. Ela pediu aos usuários que não se preocupassem, pois os fundos dos usuários estavam seguros e os clientes poderiam esperar melhorias em nosso site e nos serviços que oferecemos nas próximas semanas. Uma semana após esse anúncio, o site da corretora foi desativado para manutenção. E 2 dias depois, a empresa entrou com pedido de proteção ao credor. Depois que a Suprema Corte da Nova Escócia declarou a falência da empresa, descobriu-se que a corretora tinha uma dívida de 250 milhões de dólares, com um débito estimado de 115 mil contas de clientes diferentes. Então, começaram as investigações adicionais, incluindo a Real Polícia Montada do Canadá, o FBI, 2 outras agências de aplicação da lei e vários pesquisadores independentes, todos se perguntando a mesma coisa: para onde foi o dinheiro? E será que a corretora tinha os fundos que alegava ter?
want my money back. No refunds. Assim, a história de que o fundador havia morrido como a única pessoa que conhecia as chaves privadas da carteira fria e a corretora não podia acessar seus ativos, foi determinada como talvez não sendo a completa. Então sim, quando todos pensavam que haviam encontrado o caminho para os fundos perdidos, descobriu-se que o hamster era, na verdade, mais um camaleão que mudava de cor e passava despercebido. Então, será que Cotton era quem dizia ser? Nos meses após sua morte, as operações em torno da corretora começaram a se desvendar um pouco mais. Os investigadores descobriram rapidamente que ele estava negociando com margem usando fundos de clientes e transferindo dinheiro de sua plataforma para suas contas pessoais. Os veículos de imprensa também descobriram que ele não havia criado ou não estava mais usando as carteiras multisig que havia configurado anos antes. Em vez disso, os fundos estavam sendo usados para comprar residências, uma ilha, um avião e vários veículos de luxo para ele. Portanto, nesse estágio da investigação, as conclusões foram de que Cotton era um pouco descuidado com seu dinheiro ou era um golpista que estava tentando realizar um grande golpe de saída. A EY, que era a administradora da falência da Quadriga CX, descobriu mais tarde que não havia criptomoedas e que a corretora havia enviado 2/3 de seus bitcoins restantes para carteiras frias inacessíveis. A Vanity Fair e a Globe and Mail descobriram que Cotton estava associado a programas de investimento de alto rendimento desde 2003 ao lado do cofundador Michael Patrin, que acabou sendo o cofundador da Quadriga CX. Faremos uma pausa aqui, pois há mais informações sobre Patrin a seguir. Após algumas pesquisas, foi encontrada uma relação interessante entre Cotton e Patrin, que se conheceram online. Para começar, descobriu-se que Cotton iniciou seu próprio esquema de pirâmide, S&S Investments, em 2004, quando tinha apenas 15 anos. Esse esquema prometia que em 48 horas, os investidores receberiam um retorno de 103 a 150%, ou possivelmente mais. What? A S&S suspendeu suas operações apenas 3 meses depois, levando junto mais fundos dos investidores. Patrin, por outro lado, rapidamente se vinculou a várias empresas que intermediavam moedas digitais, como a Midas Gold, que transferia dinheiro para moedas digitais e vice-versa, como intermediária entre a Liberty Reserve e seus traders. A Midas Gold é uma história interessante, já que em maio de 2013, a Liberty Reserve tornou-se objeto do maior caso de lavagem de dinheiro online da história dos Estados Unidos, e estava intimamente ligado a Midas Gold, que tinha sido listada como um contato gerald.cotton@gmail.com. No entanto, curiosamente, na época em que a Midas Gold foi apreendida, Gerald Cotton já havia passado para seu próximo empreendimento, o Quadriga Fund, com 6 meses de existência, um programa de investimento de alto rendimento que investia em projetos de capital de risco e mercados de câmbio de moeda estrangeira. Um fórum online, o Black Hat World, também revelou que Cotton havia feito um anúncio de emprego para um programador familiarizado com Bitcoin para desenvolver um site que pudesse servir como um mercado aberto online, tipo um mercado de ações para o ativo digital. O requisito? O site precisaria ser construído rapidamente. E 3 meses depois, o fundo Quadriga estava assim, fora do ar. Mas a Quadriga CX era exatamente o oposto, estava pronta para uso. Essa história levou algumas pessoas a acreditar que essa corretora era apenas mais uma em uma rede de golpes de saída criados com base na crença de que as pessoas estão dispostas a acreditar na maior parte do que lhes é dito, na maior parte do tempo. Infelizmente, isso fez com que Jennifer Robertson, a esposa de Cotton, fosse colocada na mira. Embora ela tenha declarado que não sabia nada sobre a fraude do marido, acabou assinando um acordo no processo de falência, perdendo 12 milhões de dólares em ativos para a classe de credores. Então, onde está Cotton? No túmulo? Ou bebendo cerveja em uma ilha deserta? Alguns até sugerem que ele fingiu sua morte, fez cirurgias plásticas para mudar a aparência e agora está vivendo com o dinheiro que roubou. Talvez só o tempo dirá. Obrigado por participar do Academy de hoje. Inscreva-se e lembre-se, hamsters são poder, um por todos e todos por um. Tchau!